E você falou desse paciente, você falou de 1 ano, às vezes, de Sim. tratamento, mais ou menos, eu imagino que às vezes até prolongar. Uhum, Esse paciente interrompendo esse tratamento, uhum. esse efeito rebote, esse efeito de reganho, você apontou que é muito comum mesmo, Sim, sim. Se não mas faz o tratamento da forma correta, né? Porque você tem que fazer o desmame do medicamento, né? Então, você não pode interromper, né? De repente, né? Você tem que preparar o seu organismo para essa redução de dose, né? Então, realmente, o reganho, ele vem muitas vezes por conta disso. O paciente emagrece, pronto, perdi o peso ali que eu gostaria. E aí para de tomar, né? Para de usar, e aí tem o reganho do peso logo em seguida, né? Acontece muito. e outra coisa também que eu observo, às vezes a gente começa uma dieta, mesmo sem a Uhum, medicação, a gente vai bem e tudo mais. uhum. Depois a gente começa a comer mais, vai numa festinha a mais, aí você fala, "Eu nem aguentei muito, mas na próxima você já aguenta um pouquinho mais, você vai Mas reacostumando o corpo a comer mais também. vai reacostumando. Você tem aquela memória sua, né? Todo o sistema nervoso central tá ligado a isso, o hipotálamo tá ligado a isso, né? Ao aumento da sua ingestão calórica para Sim. voltar naquele peso que ele entende que é o seu peso saudável. Hoje a gente tem estudos que mostram que para o seu corpo entender essa nova memória de peso que você perdeu, né, no Ah, tratamento, você tem que sustentar esse peso por 6 anos. não. É. E célula de gordura não morre, né, Rafael? A gente emagrece, os Exato. adipócitos continuam ali, que são as células de gordura, elas só estão sem a gordura, mas a memória da célula tá ali, Elas estão né? ali. Então, né, aumentando, né, a ingestão calórica, a fome, né? Então, os hormônios de fome, né? Então, grelina aumenta, leptina reduz. Então, a pessoa ela vai voltando ali, né, com o hábito dela, com a fome, com o hábito dela de comer Tinha um que volume tentar pôr um maior. Alzheimerzinho nela para É, ela não né? lembrar tanto e ter essa Jamais. memória É. toda Por isso que eu falo, a obesidade é uma doença, ela tem que ser tratada como doença para e para sempre. sempre. E aí o paciente tem que estar muito atento, junto, né, com, né, os profissionais que acompanham, para quando estiver vendo, opa, peraí, né, tô perdendo um pouco o controle aqui do que eu tava, né, para saber a hora certa da intervenção, né. Então, é um trabalho para a vida, né, como um hipertenso, como um diabético, é isso, né, é um tratamento para a Cuidar hoje vida. e E sempre. sempre, sempre. E outra coisa, porque a alimentação muitas vezes, a alimentação é prazer, não adianta, Sim, né? Você sair com os amigos, você sim. é social, é Social. prazeroso. E pode se tornar um vício também, Uhum, né? uhum. E essa pessoa, ela sai muitas vezes do vício alimentar e a gente ouve, entra em outros vícios até ruins, como álcool, Sim, droga. sim. Esse É, cuidado, como é que tem que é. ser Que feito acontece aí? muito com a bariátrica, né? Então, Exatamente. assim, né, é um dos riscos, né, um dos efeitos colaterais e riscos da bariátrica é isso, né? Então, a pessoa, ela procura esse prazer, essa dopamina, né, essa sensação de prazer, de bem-estar, de outra forma, que não é a alimentação, né? E, assim, a vantagem das canetas não é que você come, né? Você pode, às vezes, comer menos nos primeiros dias de aplicação, ou quando você está modificando um pouquinho a dose, quando você aumenta um pouco a dose, mas você consegue comer e você tem uma maior recaptação dessa serotonina, né, e dessa dopamina. Então, por isso que você come pouco, sente satisfeito e você não quer mais. E a alegria é a É mesma. alegria mesmo, entendeu? Então, essa é a vantagem, né? Você não busca prazer em outras coisas, né? Né? Muito bom. Tirando da comida, né? Substituindo, né, da alimentação. E nessa transição, você, Camila, Uhum. recebeu lá aquela pessoa que adorava um chocolate e tal. Então, Como é que você faz essa transição? Você fala, ó, vamos cortar de uma vez e dar um susto no corpo, vamos. eu acredito que toda restrição gera compulsão. Né? Certo. E eu falo muito que se dieta funcionasse, estava todo mundo saudável e todo mundo dentro do peso, Porque o que não falta né? são dietas, O né? que não falta são dietas, o que mais tem são dietas. Então, a restrição ela não funciona, né? Então, eu gosto de dar essa liberdade para o meu paciente. Primeiro, né, Rafael, aprender a comer, que as pessoas não sabem comer, né? Então, aprender a entender, né, o que são nossos macronutrientes, qual o papel deles no nosso organismo, nossos micronutrientes. Eu acho que o mais importante, e muitas vezes eu nem mexo, às vezes, tanto no plano alimentar, mas eu mexo na rotina do meu paciente, é ele entender, né, o ciclo circadiano dele, né, o ciclo metabólico, né, começar a dormir mais cedo, fazer um bom café da manhã, né, fazer uma boa refeição ali no meio do dia, no meio da tarde, organizar essa rotina, né, naturalmente esse paciente já vai perder peso, já vai ter, né, um bem-estar maior, né, então às vezes não é a restrição, às vezes é você dar opções,
Vamos colocar uma sobremesa mais saudável, um chocolate mais saudável e vamos mudar um pouco essa rotina, né? Vamos ajustar seu ciclo circadiano, seu ciclo metabólico. Vamos dormir mais cedo, vamos acordar, vamos fazer uma atividade física, vamos tomar um bom café da manhã, vamos suplementar, às vezes, alguns micronutrientes que estão faltando aqui nessa alimentação, né? Vamos melhorar essa saúde intestinal, né? Isso é muito legal. Então a gente sabe que dieta não é caloria, né? O alimento não é só caloria, É, vocês né? mudaram essa visão, né? Mudamos essa visão. Bom, quando eu formei, ainda não, a gente ainda tinha dieta dos pontos, né? Existia a dieta dos pontos, que a gente contava caloria, né? E hoje a gente sabe que isso não resolve, né? Caloria não é tudo, né? Então, o alimento que ele tá ali tem, ele tem a caloria, ele não tem só caloria. Ele tem a fibra, ele tem a água, ele tem os nutrientes, né? Então, e toda essa sinergia que vai acontecer dentro do organismo, no seu trato gastrodigestivo, que é isso que vai trazer benefícios. A gente vê os adoçantes hoje, né? Os adoçantes têm 0 calorias, mas eles causam prejuízo no organismo, eles prejudicam na perda de peso, Olha né? só. Os adoçantes artificiais, né? Então, né, esses aspartames, né? Então, assim, a gente sabe que caloria não é tudo. Então, a restrição eu não acredito que funciona. Claro que a gente tem, né? Eu falo muito isso, assim, o corpo ele entra nesse platô, né? Cada organismo ele reage de uma forma no tempo, né, de cada organismo. Então, o processo de emagrecimento chega um momento que a gente entra no platô, né? Sim. E aí a gente tem estratégias nutricionais. A gente tem aí uma dieta low carb, a gente tem uma dieta cetogênica, a gente tem um jejum intermitente, mas isso são estratégias, né? Justamente para o corpo ele dar um susto e a gente tem um choque aí. Então, estratégia, eu falo que tem data para começar e data para terminar. Então, você faz 15 dias, 20 dias, E a mesma pessoa você pode ir mudando essas mudando. O corpo estratégias. ele tem que ter essa flexibilidade metabólica, que é o que a gente chama. Ele tem que saber tirar energia do que tem. Seja carboidrato, seja proteína, seja gordura. Então, se você está num jejum, seu corpo tem que saber tirar energia da sua gordura. A gordura serve como fonte de energia. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? E não acostumar o seu corpo a ter sempre carboidrato, 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 É, o né? carboidrato é muito prazer, né? É o Traz muito carboidrato que prazer. traz essa sensação de E quanto prazer. pior a qualidade do É, carboidrato, acho que o prazer é quanto maior, mais né? palatável, que aí você junta esse carboidrato com gordura, que dá essa Uhum. sensação, né, de o paladar é mais, né, saboroso, né? Então junta o carboidrato com gordura.